Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero fazer aqui duas coisas. Primeiro, eu quero deixar minha mensagem aos patriotas, principalmente aos patriotas que foram alvo daquela prisão ali no dia 8 de janeiro. Eu queria que você fizesse com que esse vídeo chegasse até esses patriotas. Queria trazer aqui uma mensagem para ele e para todos os brasileiros também, de certa forma. E a segunda mensagem é mostrar 12 pontos, né? Mostrar 12 pontos, e eu vou distribuir aqui nesses 12 pontos as razões pelas quais você deve se afastar da política. Se você crê na palavra de Deus, se você de fato é cristão, eu vou te dar aqui 12 razões, né? Então, hoje eu quero mostrar aqui as razões espirituais. No próximo vídeo eu vou falar sobre as razões políticas, por que você deve sair da política, não crer mais em político nenhum. E o terceiro ponto são as razões bíblicas, pelas quais, juntando tudo isso, eu decidi, né, e vejo que tudo é uma tremenda enganação diabólica, tá? Então, a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para os patriotas é o seguinte: gente, olha, eu acredito, e quem me acompanha sabe que eu há muito tempo venho dizendo que tudo isso é um teatro e que eu disse que essa prisão ela foi armada. Eu tenho aqui mostrado elementos para mostrar que a direita está por trás disso, que Bolsonaro está por trás disso, que isso é uma obra arquitetada para alcançar um determinado fim. Eu tenho tentado esclarecer isso aqui, porque parece sem lógica, mas tem toda uma lógica. Mas eu acho que isso vai se reverter. O dia que isso acontecer, aqueles que são honestos vão lembrar de mim. Eu tenho dito, isso vai se reverter porque faz parte do plano provocar a injustiça, o caos, a angústia, a aflição. Então, eu acho que isso vai se reverter em algum momento, porque isso faz parte da lógica, da estratégia. Eu tenho mostrado que tudo que está acontecendo é um projeto espiritual que está sendo posto em prática, principalmente através da política. E no momento que isso se reverter, eu quero dizer a você, meu irmão brasileiro, que se identifica como patriota, eu quero dizer a você que não agradeça a políticos, porque os políticos que vão reverter isso são os mesmos que ou provocaram isso ou silenciaram-se quando sabiam que isso estava para acontecer. Eu fiz aqui 2 vídeos que eu acho de fundamental importância. O primeiro vídeo é quando eu falo sobre da atração à traição. Nós somos atraídos porque eu estava nessas manifestações, eu estive no QG muitas vezes, então eu falo com propriedade. Eu que na minha vida já fui de esquerda durante um tempo, depois me identifiquei como direita e hoje eu quero ser apenas cristão. Então, eu tenho 2 vídeos. Um fala da atração à traição. Vou deixar o card aqui em cima para você ir lá e ver como a coisa é armada, né, para manipular a população de esquerda e direita. E o segundo vídeo é a lei de Bolsonaro que prendeu bolsonaristas. Não foi obra do acaso. Meu último vídeo eu falo sobre os 40 dias de silêncio. 40 é um número simbólico espiritual. E as mensagens enigmáticas que Bolsonaro postou ali, né, enquanto ele estava no Brasil, alimentando uma esperança do povo para que o povo permanecesse nas portas dos quartéis. E eu mostro quando o deputado Otônio de Paulo dizia: saiam que vocês vão ser presos. E os bolsonaristas, deputados, inclusive o próprio Bolsonaro, se calou, né? Então assistam esses vídeos que você vai ter um esclarecimento maior. Eu creio que isso vai se reverter. Mas não agradeça a políticos, agradeça a Deus, apenas a Deus, que está nos dando uma oportunidade de sair desse reino das trevas chamado política. Porque todos estão trabalhando dentro de um projeto de trazer para nós o anticristo. Mas o segundo ponto que eu queria mostrar é que o próprio Lula já admitiu, né, que ele não é contra uma anistia. Você sabe que que existe um projeto no Congresso Nacional que trata da anistia a esses patriotas. Então, Lula disse que não é contra o projeto da anistia. Por que ele se manifestou dessa forma? Provavelmente porque ele sabe o que está acontecendo. Então, eu acredito que isso vai se reverter, mas tanto a prisão
Quanto à reversão, eu creio que tudo é parte de um plano que eu tenho mostrado nos meus vídeos, a lógica disso tudo. O terceiro ponto que eu queria colocar para vocês, dentro desses 12, é que o diabo se revela na esquerda, mas ele se esconde, ele se oculta na direita. Hoje não tenho dúvida disso, eu afirmo com toda certeza, né? O diabo ele se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita. Então, eu queria perguntar a você, né, que está pensando em ir no próximo 7 de setembro para que a gente consiga, né, protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e a favor do impeachment. Eu digo a você o seguinte, é por falta de manifestação que até hoje não aconteceu nada? É por falta de manifestação que Bolsonaro não fez o que deveria ter sido feito, o que tanto ele prometeu? Foi por falta de manifestação? Foi por falta de apoio popular? Foi por falta de patriotas nas ruas? Não, não foi. Então já está mais do que provado que político não tem medo do povo, que político não se importa com o povo. Eles estão muito bem protegidos, eles estão muito bem guardados, eles sabem muito bem que não vai ser o povo que vai intimidá-los, mas eles manipulam o povo porque eles precisam manter essa chama acesa, essa esperança para que eles possam manipular até trazer o Salvador espiritual. Há uma conexão aí no meio político, nesse plano político, com um plano espiritual, segundo o que eles acreditam, e eu vou explicar isso aqui hoje, né? Então é isso. Não foi por falta de manifestação e não vai ser por causa de manifestação. O que eles vão fazer é com que o povo acredite que o poder está com o povo, mas isso já é uma usurpação do poder de Deus. Porque se eu digo que todo poder emana do povo, logo todo poder não emana de Deus. Isso é usurpar o poder de Deus. Todo poder emana de Deus. Ou essa nação se coloca debaixo do poder de Deus, se converte a Jesus Cristo, reconhece os seus pecados, ou esse Brasil nunca vai ter jeito. Nunca vai ter jeito. Não vai ser a política que vai trazer a salvação para o Brasil, a política vai trazer o anticristo. A política vai trazer esse líder espiritual, né, como o salvador, aquele que vai resolver os problemas. Você vai entender isso aqui. Esse quarto ponto que eu queria colocar aqui, é que você viu aqui na capa desse vídeo, eu coloquei aqui, de um lado Lula olhando para o lado e Bolsonaro para o outro. Ou seja, dois pontos antagônicos, não é isso? Isso mostra o quê? Isso mostra um dualismo, não é isso? Dois pontos divergentes. Você viu também que eu coloquei aqui na capa do vídeo, né, a imagem do Deus Jano, né? Quem era o Deus Jano? Deus Jano é o Deus que deu, é o nome que dá origem ao nosso mês de janeiro. Janeiro é o primeiro mês do ano, ou seja, nós findamos o ano com o mês de dezembro e iniciamos o ano com o mês de janeiro, uma homenagem ao Deus Jano, ou seja, Jano é o Deus dos recomeços, é o Deus da reiniciação, é o Deus dos renascimentos. Você vê que Jano ele tem um rosto virado para um lado e outro rosto virado para outro lado. O lado que mostra um dos lados um rosto mais velho, o outro lado um rosto mais novo, mostrando assim um renascimento, um reinício. Então, essa polaridade, esse dualismo, ele sempre esteve presente nas crenças pagãs. E a política, ela é controlada por grupos esotéricos. Então, eles acreditam nesse princípio da dualidade. Por isso, esquerda e direita sempre vão se degladiar, mas estão caminhando para o mesmo rumo. Você viu também que eu coloquei na capa do meu vídeo a águia bicéfala, que tem a mesma coisa. Muita gente vai dizer, não, a águia bicéfala ela representa o poder do império, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Não, a águia bicéfala ela representa também esse poder, tanto o Oriente quanto o Ocidente, mas é uma forma de expressar dualismo. É uma águia só, um corpo com duas cabeças, sempre representando o bem e o mal, sempre representando as polaridades, sempre representando Oriente e Ocidente, passado e futuro, sempre representando o amor e o ódio, dia e a noite, sempre as polaridades. É isso que tem conduzido o nosso mundo, essas polaridades que vão gerar um novo mundo. Você viu também que eu coloquei o caduceu de Hermes. Duas serpentes se entrelaçando, né? E tudo isso tem um simbolismo espiritual.
Talvez seja o maior símbolo esotérico. Eu esqueci de falar que na águia bicéfala, essa águia foi símbolo do Sacro Império Romano Germânico. Essa águia é símbolo hoje, por exemplo, do Império Russo, né? Essa águia foi símbolo de vários impérios. Essa águia ela foi descoberta na cidade de Lagash, na antiga civilização suméria. Então tem todo um conteúdo místico por trás disso tudo que os cristãos estão sendo envolvidos, propositalmente. Então, essas polaridades é que estão trazendo essas desgraças para as pessoas. Ou seja, é necessário que haja o caos para que você busque o quê? O Salvador e a solução. Eles estão provocando a injustiça para que eles apresentem esse Salvador. É necessário que haja os dois polos. A quinta razão que eu quero mostrar para vocês é que os globalistas, que hoje todo mundo denuncia globalista, observa hoje os grandes youtubers, denunciando os globalistas, né? A nova ordem mundial. Mas, na verdade, esses globalistas, eles seguem uma agenda. Essa agenda ela está de acordo com algumas correntes espirituais que predominam o mundo globalista. Os nossos líderes hoje, as famílias que controlam o mundo, elas pertencem a algumas correntes espirituais, principalmente a cabala judaica, o gnosticismo e a teosofia. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas estas correntes, elas de alguma forma, elas têm uma visão muito próximas. E o sexto ponto que eu quero colocar aqui é justamente isso, que essas correntes elas têm uma visão tanto da cosmogonia quanto da cosmologia muito semelhantes. O que é cosmogonia? É a ciência que trata da origem do cosmos. Então, quando você fala da origem do cosmos, estamos falando de cosmogonia. E então, quando você fala de cosmologia, ou seja, o estudo geral do cosmos, então, tanto a origem quanto o estudo do cosmos de uma forma geral, essas correntes têm visão muito próximas, que eu vou passar isso quando eu terminar essa série aqui. Então, elas têm uma visão muito próxima, que fala, quando se fala de divindade, de evolução, de humanismo, da jornada da alma, num retorno a um princípio espiritual, essas correntes elas têm visões muito próximas, né? Até da própria divindade que deu origem a tudo, que não é o Deus que você imagina. Então, essas correntes elas trabalham com esses lados dualistas, com essas polaridades. Então, eles acreditam, presta atenção, que nós estamos no fim de um ciclo para iniciar um outro ciclo. Aí eles têm pensamentos diferentes, mas todos acreditam que estamos chegando no final de um ciclo, no final de um período, estabelecendo outro. Então, eles estão construindo esse novo ciclo. E aí, a dualidade, essa polaridade, ela é importante nesse trabalho. O sétimo ponto que eu queria colocar aqui para você é que no mundo espiritual existe o lado esquerdo e o direito que essas próprias correntes defendem, todas elas. Então, o lado esquerdo, presta atenção você que defende a esquerda, o lado esquerdo ele sempre representa o lado da restrição, da limitação, da rigidez, do próprio mal. Então, a esquerda é sempre o lado do sofrimento, da limitação e, às vezes, do próprio mal. Então, a direita ela vai representar esse lado que se opõe à esquerda. E aí, para eles, esquerda e direita são necessárias, justamente por isso. Princípios que dizem você não conhece a luz se não for por causa das trevas. Você não vai conhecer o bem se não for por causa do mal. Então, o mal se torna algo necessário nessas correntes filosóficas. O oitavo ponto que eu queria colocar aqui para você é o que para você entender que você, principalmente cristão, tem que sair da política, é que eles também se baseiam num princípio hermético que diz que assim como é acima, é abaixo, né? Assim como é dentro, é fora. O que isso quer dizer? Que se no mundo espiritual nós temos princípios espirituais representados por esquerda e direita, pelo mal e pelo bem, então, assim como é acima, é embaixo. Então, aquilo que existe no mundo espiritual vai ser refletido no mundo terreno, no mundo da matéria. Então, se existe um princípio do bem e do mal no mundo espiritual, esse princípio ele vai ser representado na Terra também, no mundo material e representado, nesse caso, pela política. Então, o que acontece hoje no mundo político, no mundo aqui da matéria, no mundo humano,
ele é um reflexo do que já existe no mundo espiritual. Porque assim como é acima, é abaixo. Isso é um princípio hermético, um princípio esotérico. Que essas correntes todas acreditam nisso. Mas não é um princípio cristão. A política, ela concretiza no mundo da matéria aquilo que eles entendem que é uma realidade no mundo espiritual. Esquerda e direita, o bem e o mal. O nono ponto que eu queria colocar para você, que você não tem que participar disso tudo aí, é que como eles acreditam que estamos fechando um ciclo, chegando ao fim de um ciclo, eles estão conduzindo o mundo para este recomeço, para uma nova espiritualidade, né? Ou seja, restaurando aquilo que foi perdido. Esta restauração é que vai ser o novo mundo, o mundo vindouro, como, por exemplo, os judeus acreditam. O 10º ponto que eu queria mostrar para você é que todas essas correntes acreditam que existe um lado místico em Israel, em Jerusalém. E Israel trabalha hoje para ser uma liderança espiritual entre as nações. Agora, o que eu quero que você entenda é que essa liderança espiritual de Israel, ela vai se dar debaixo do governo do Messias que virá. E aí, quando eu tento alertar os cristãos que acreditam que o nosso Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, e como é que nós estamos coligados com um pensamento político que está trabalhando para receber um Messias, aí eu sou chamado aqui de antissemita. Não, cada um crê no que quiser. Eu estou dizendo que para você cristão isso não tem coerência. Eles estão trabalhando, usando a política para preparar o mundo para esse recomeço, esse mundo vindouro, para o início de um novo ciclo, de uma nova era, de um milênio, debaixo do governo de um Messias. Só que o Messias nosso já veio, então esse para nós é o anticristo. E nós estamos apoiando tudo isso politicamente. E aí, o que acontece? Toda a agenda global está levando o mundo para esse mundo novo que será regido pelas 7 leis de Noé. Eu tenho um vídeo aqui falando só sobre as 7 leis. Vou deixar o card aqui para vocês também. Então, entenda isso que está acontecendo. Então, hoje, esquerda, direita, o STF, todos estão trabalhando para esta agenda. A Agenda 2030, se vocês esmiuçarem e trabalhar ela, e tanto a direita combate, essa Agenda 2030, ela, na verdade, ela representa, ela abrange as 7 leis de Noé. Mas as pessoas, por falta de estudarem ou de quererem entender, elas não aceitam. Preferem me rejeitar aqui e seguir aqueles youtubers que estão aí dando esperança e alimentando esperança. Eu estou fazendo o meu papel, estou nadando contra a maré, estou perdendo inscrito, mas estou tendo minha consciência tranquila que eu estou falando com vocês como verdadeiro cristão, que acredito piamente na palavra de Deus. O outro ponto que eu queria colocar para vocês aqui é que é uma dedução minha. É que nesse tempo em que essas 7 leis estiverem estabelecidas, através da Agenda 2030, virá a perseguição, a verdadeira perseguição contra o cristianismo. E depois eu explico por que eu tenho esse pensamento comigo. O 11º ponto e penúltimo é que essa nova espiritualidade, essa nova era, ela, para ser aceita, obviamente, primeiro tem que vir o caos. Né? Essa nova espiritualidade, ela vai ser desejada, ela vai ser clamada, né? Ela terá que ser uma necessidade da sociedade. Então a sociedade ela vai clamar por justiça, ela vai clamar por um mundo espiritual como está acontecendo hoje. Então entendam, eles provocam a injustiça, eles negam o cristianismo, eles perseguem os valores cristãos para depois eles apresentarem a solução. Isso está na carta de Albert Pai, que eu fiz 2 vídeos aqui sobre essa carta. Mas as pessoas preferem não acreditar. E o último motivo que eu quero mostrar para vocês aqui é que o Brasil ele vai ser o cenário principal no campo geopolítico. O Brasil vai ser o ponto principal para essa nova mudança, para esse novo cenário, para esse novo governo. Eu tenho mostrado isso aqui, eu fiz 2 vídeos aqui mostrando como o Brasil está sendo alvo disso tudo. Gente, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Parem de acreditar que Elon Musk está preocupado com a perseguição no Brasil. Tanto país aí sofrendo com ditadores, e você acha que ele está preocupado com o Brasil é por questão econômica? Não é.
É porque o Brasil ele é o foco dessa nova era que virá, desse novo período. Você acha que Alexandre de Moraes está realmente perseguindo o multibilionário? Parem de acreditar nisso e entendam que tudo isso é um jogo político. É um jogo político de um ministro, porque comparando o multibilionário com o ministro do STF não é nada. Será que vocês não percebem a armação? Não percebem o silêncio de todo mundo? Será que um ministro sozinho iria fazer isso tudo? Porque ele quer apenas às custas do silêncio do restante? Pelo amor de Deus, gente. Vamos entender que tudo isso é um cenário político que está trazendo, sabe, um teatro político que está trazendo, que está concretizando um projeto espiritual. Um dia vocês vão me dar razão para tudo isso aí. Mas é isso. Então, esse é o vídeo que eu quero fazer, dizendo para você, saia da política. Apenas ore. Apenas pregue contra o pecado. Apenas anuncie que Cristo está às portas. Apenas anuncie que nós temos hoje evidências claras, os sinais claros da vinda de Cristo. Jesus Cristo disse, olhai para os sinais. Observe os sinais da minha vinda. Perguntaram para ele, quando se dará isso? Ele disse, cuidado para que ninguém vos engane. Hoje o que mais eu vejo é engano. Olhe para os sinais, porque as próprias autoridades globais, essas que eu estou aqui falando e denunciando, elas dizem que está por vir uma hierarquia espiritual sobre a terra. Eu tenho 2 vídeos mostrando algo para 2025. Se os próprios ímpios, se os satanistas, se esses que são anticristãos, eles estão falando de uma descida espiritual, de uma hierarquia espiritual que vai descer sobre a terra, o que está faltando para você, cristão, acreditar? Ou seja, é o ímpio agora que está crendo na vinda de uma hierarquia espiritual, enquanto o cristão deveria estar entendendo que essa hierarquia é o próprio Jesus Cristo, não é o Cristo cósmico, como eles falam, não. É Jesus, o verbo encarnado, o Filho de Deus que morreu por causa dos nossos pecados. Este Cristo eles negam. Estão falando de outro Cristo. Cuidado com aqueles que falam de Jesus, que falam de Jesus Cristo, porque estão falando de outra coisa. Espero que tenha sido útil. Que Deus abençoe a todos.